A Vontade de Sentido, de Viktor Frankl. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Se você gostar, dê seu like. Se gostar mais ainda, comente e compartilhe, tá? Esse livro aqui eu achei extremamente interessante para quem está começando a entender do que se trata o Viktor Frankl. Por quê? Como vocês podem ver no título, né, é uma conferência escolhidas, né, são necessariamente aulas, né, conferências que ele deu abertamente e que alguns dos seus alunos, alguns dos seus admiradores separaram e transcreveram neste livro, tá? Então aqui, para quem não entende quem é Viktor Frankl, ou até mesmo, né, para entender o que é a logoterapia, né, a abordagem é essa que está dentro da psicologia, tá? É um ótimo livro para vocês começarem, né? Tem a tradução aqui do Pablo Pinheiro da Costa, tá? Ótima tradução, não encontrei nenhum problema. É muito gostoso se ler, né? Você vê que a tradução é bem feita por causa disso. Não há tipo de equivocidade nas palavras, não são coisas muito complicadas, né, de se compreender, porque quando a tradução é muito ruim, fica muito rebuscado, fica uma frase meio sem sentido, como se tivesse traduzido no Google Tradutor, né? Então, o Paulo está de parabéns aqui. E quem é Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, ele foi um prisioneiro, como vocês bem sabem, né? As pessoas mais informadas na psicologia sabem que ele foi aluno do Freud, foi prisioneiro de Auschwitz, sendo ele um judeu, né? E aí, esse homem, né, ele nasceu em 1905, morreu em 1997, como consta aqui a orelha do livro, né? Então, ele foi neuropsiquiatra austríaco, né, fundador da logoterapia, como eu acabei de dizer. E o mais extraordinário não é só a sua história, né? A gente está diante de uma pessoa que já foi assim, seguidor de Freud, né, de Alfred Adler, né? Que tem assim um currículo admirável, mas assim a sua experiência diante do campo da psicologia teve óbvias e vastas realizações, principalmente no que consta fora do senso comum, porque o senso comum dentro da psicologia é o quê? Você tem que se livrar das suas tensões, né? Se tiver, né, com algum problema mental, é justamente talvez porque você tem um complexo de Édipo, essa tensão que você tem entre o seu pai, né, ou a sua mãe, que na verdade você queria ter relações incestuosas, né? Mas não tem porque a sociedade reprime ou porque a igreja católica reprime com a sua moral, a sua religião. Isso que a gente está mais acostumado a ver, principalmente dentro da psicanálise, né? Psicanálise essa que, inclusive, o, o Freud, né, fundou na psicologia moderna. Então, o que isso significa? Que diante de todas as abordagens que existem dentro da psicologia moderna, todas elas são de alguma maneira infectadas, querendo ou não, a contragosto ou não, pela psicanálise. Você entende? Então, isso significa que, em outra medida, peço perdão aí para ficar fungando, tá? Mas eu tô meio doente, né? Minha filha me passou uma gripe aí, sei lá, que de acho que ela pegou, né? Mas isso significa que, assim, diante de tanta inconformação com a psicanálise, que eu sei que existe isso dentro da psicologia moderna, entre terapeutas, até mesmo psiquiatras, né? Tem gente que fala assim, não, que sem base científica nenhuma, né? Que, assim, o que até tá compreensível, né? Realmente, psicanálise não tem muita... Né? Lá nos Estados Unidos ele foi, inclusive, desconsiderado porque carece de base científica, né? Então, assim, é interessante, né? Tem até autores importantes, né? E escritores importantes que falam assim, olha, a psicanálise é muito interessante como uma ficção, né? Essa questão do complexo de Édipo e tudo mais, super interessante, assim, mas para ter raízes antropológicas, né? Raízes na base humana tradicional do que é o ser humano, não tem, né? Carece disso, desse conhecimento. Então, assim, as abordagens todas que a gente tem, né, na psicologia, e aí eu me refiro, por exemplo, à TCC, a terapia cognitivo-comportamental, me refiro também à abordagem Gestalt, todas as abordagens, né, que existe, a existencial humanista, etc., elas são, querendo ou não, infectadas, né, entre aspas, até a contragosto delas, pela psicanálise. E o próprio Viktor Frankl, ele traz isso com outro olhar. Ele fala assim, olha, existe sim, né, essa consideração da psicologia moderna
né, fundada através da psicanálise, né? Então, Freud otimizou aí vários conceitos, o inconsciente, o tal do conceito do aparelho psíquico, enfim, né? Teve até descobertas geniais, né, da hipnose, muito bacana, da neurose, né, inclusive. Agora, o problema é o seguinte, né? Não começou por aí a psicologia, você tá entendendo? Não começou por aí, né? A psicologia existe desde 2000 anos atrás, não começou no século XIX com Freud, né? O que a gente vê hoje na psicologia é um pessoal preso numa universidade, estando só nessa quesito de, assim, como é que eu devo agir de acordo com minha abordagem, super robótico, né? Encaixando a minha abordagem em cima do meu paciente, né? Então, assim, isso não é o ideal. O ideal que o próprio Viktor Frankl traz, né, é você pegar todas as abordagens, né, e tentar não adequar a sua abordagem ao paciente, mas a abordagem que for necessária ao paciente, né? Por exemplo, tem realmente alguns pacientes que precisam da TCC. E não é porque eu sou da existencial humanista ou sou logoterapeuta que eu não posso, né, abrir esse leque e falar, não, então vamos fazer uma análise aqui mais psicanalítica, né, abordando as coisas mais da infância nesse meu paciente que ele está precisando, né? Então, assim, existe muito essas, vamos chamar de travas, né, que está presente na psicologia moderna, que o próprio Viktor Frankl ele tenta trazer aqui para a gente se livrar. E justamente essas questões, como por exemplo, que você tem aqui da tensão, né? Que a psicologia moderna vive falando isso, né? Você tem que se livrar das suas tensões, né? Muito baseado no Freud, na psicanálise. Isso é justamente o contrário. É tudo o contrário, né? Do que está se trazendo hoje, né? Então, assim, o que falta hoje em dia não é se livrar das suas tensões, mas sim ter uma tensão saudável. É exatamente o que o Victor Frankl ele traz aqui. Uma tensão trazendo de um modo saudável na vida humana, ela traz realizações e sentido na vida, né? Então vamos botar aqui assim, né? A própria vida do Viktor Frankl, ele foi prisioneiro de Auschwitz. Você imagina se ele tivesse, né, um pensamento mais sartriano, né? Mais niilista, mais existencial humanista, né? No sentido de falar assim, poxa, né, a vida realmente não tem muito sentido. Eu fui pego aqui, todos os meus prazeres carnais, meus prazeres sensitivos estão limitados por causa dessa minha prisão. Eu não posso comer à vontade, eu não posso saciar, né, o meu sono direito, eu tenho que trabalhar que nem escravo e eu levo chicotada. Então, assim, por que não considerar o suicídio? Né? Essa é uma abordagem que, inclusive, o próprio Jean-Paul Sartre, né, esse francês considerado filósofo, né, ele inclusive dava como opção, né? Por que não? Né? Suicídio, a vida não tem sentido, né? O suicídio seria uma realização. Inclusive o próprio Freud na psicanálise, vocês verem nas conferências da psicanálise dele, ele fala isso, que a maior, tá no livro dele isso, tá? Na invenção minha, não pode ir lá conferir. A maior realização que a gente poderia trazer para o paciente é quando ele considera a possibilidade de dar fim à própria vida, né? Então, aí que está fundada a psicologia moderna, desse desastre de tentar não ver a vida humana com um certo sentido, de ver que tem uma finalidade você estar aqui, talvez até um ser sobrenatural, é o que o Viktor Frankl traz toda hora, né? Ele enfatiza também essas questões, embora ele não se denomine de nenhuma religião, né? Por ele ser judeu, né? Não porque ele é judeu que ele segue o judaísmo, muito menos o catolicismo, o cristianismo em geral, o protestantismo, enfim, nenhuma religião, né? Então ele não revela a sua religião, nem sei se ele tem, né? É, e assim, durante a Segunda Guerra Mundial, ele sobreviveu, né, como um prisioneiro e pôs sentido naquele exato momento em que ele estava sendo, né, feito de refém, como prisioneiro, lá em Auschwitz, né? E isso tudo, vocês conseguem compreender, né, que vai de frente contra tudo aquilo que a psicologia moderna ela cada vez mais entrega pra gente, que é o que? Olha, a psicologia moderna vai falar assim, existem fatores determinantes, né, que condicionam, né, condicionam você a um determinado tipo de comportamento. Né? O behaviorismo é propriamente isso, né? Para quem entende psicologia sabe que behaviorismo é isso. Então, se você aplicar
uma ação a você, vai ter uma reação condicionada. É a terceira lei de Newton, né? Que eles se baseiam muito, o pessoal do behaviorismo, né? Então, assim, se eu fazer assim na sua cara, né? Fingir que eu vou jogar alguma coisa na sua cara, você vai piscar. Né? É um reflexo condicionado do nosso corpo. A mesma coisa também as questões segundo eles, né? O pessoal behaviorista, a questão também dos instintos, das pulsões sexuais. Né? Segundo Freud, né? Se você tem alguma tensão, né, sexual reprimida, você vai ficar neurótico. Absolutamente neurótico. Logo, o maior exercício e o melhor favor que a gente pode fazer a nós mesmos é se livrar dessas tensões, aliviando tudo. Quer se masturbar? Se masturbe. Quer comer sua mãe? Coma. É basicamente isso. Entendeu o que ele fala? Não é exagero, não. Né? Quando eu falo basicamente, até é eufemismo eu falar isso. Né? É exatamente isso que ele fala. Né? Que é interessante você se livrar, né, dessas tensões. Né? Já o Viktor Frankl, ele viu que por meio desse livramento das tensões, torna a pessoa mais fraca e mais sem sentido na vida. Você pode ver, há sempre uma ressaca, né, após a pessoa querer, né, se masturbar, se masturba, e aí fica o quê? Uma certa ressaca. Né? Ressaca essa que a gente pode dizer, uma ressaca moral, né, pode até ser, mas vem cá. Quem hoje acha que se masturbar é uma coisa errada? Ninguém. Né? Todo mundo, o tabu hoje, como diz o Freud, né, a questão do tabu, não é mais o sexo. Vocês podem reparar que as velhinhas hoje, né, as senhoras de idade, ficam falando de sexo. Todo mundo fica falando de sexo, né? Sexo virou uma coisa banal, trivial, né? Corriqueira. Então, assim, onde é que está o tabu, né? Onde é que está a repreensão da pessoa se masturbar, ela se sentir mal por causa da sociedade em torno que diz que é errado, né? Como o Freud bem, né, acusa, né? Então, assim, não é bem por aí. Existe, então, uma vontade intrínseca que parte naturalmente do ser humano, que faz ele se sentir esse mal-estar. E que não é uma coisa meramente ligada a uma sócio-construção de toda uma civilização que fala assim, é errado porque a igreja é católica, né, ou porque é minha religião, ou porque é a moral aqui da nossa sociedade. Né? Você entende? É justamente isso que o Victor Frank está trazendo. Olha, não é bem por aí. Se você se livrar de todas essas tensões, é aí que vai haver a neurose. Igor Caruso, esse psiquiatra, se não me engano, ele é psiquiatra, né? Ele fala, inclusive, uma coisa muito interessante. Ele fala assim: olha, o que falta para as pessoas deixarem de ser neuróticos não é necessariamente essa forma de tentar repreender sua consciência moral. Pelo contrário, é a falta de consciência moral que está deixando as pessoas ficarem neuróticas. Elas não sabem mais o que é certo e errado. Né? Elas não sabem mais o que é moral e imoral. E por falta dessa referência, qualquer coisa serve. Isso qualquer coisa serve. Né? E claro que você vai cair em espinhos, em ciladas, em formas de encostar, né, no mundo que vai trazendo um certo veneno para sua alma mesmo. Né? Inclusive, o tema da alma, se vocês repararem bem, foi absolutamente esquecido na psicologia moderna. Alma essa que assim tinha, né, um fundamento, porque afinal de contas, psique vem de alma. Né? Psicologia, psique, logos, significa estudo da alma. Né? Então, cadê esse estudo da alma? Não existe mais. Hoje reduziram a alma à mente. Você viu que é sinônimo hoje em dia de mente e alma, né? São a mesma coisa, né? O pessoal da psicologia moderna gosta de ficar falando, minha mente. Né? Então, reduz tudo a transtornos mentais, a doenças mentais. Coisas que né, antigamente, né, claro que existiam, né, era considerado transtornos mentais, sim, etc., mas que era muito associado, inclusive, uma coisa que se nega hoje na psicologia moderna, justamente por ser, entre aspas, anticientífico, né, era assim, considerado algumas possibilidades de possessão, eram algumas coisas consideradas assim de alguma doença espiritual, né, algum vício, algum pecado que estava transformando aquilo, né? Hoje desconsidera isso, né? A avareza não é uma doença mental, senão reduzida lá no DSM-5, de que é um toque, né? Um toque que a pessoa tem, transtorno obsessivo compulsivo, né? Ou seja, vocês viram que só mudou o nome, né? As coisas são o que são sempre há 2000 anos atrás, né? Se a gente falar de psicologia, a gente não vai parar, né? Começando no Freud. Não dá um início de partida no Freud. Dá nos padres, nos freis, nos monges, nos doutores da igreja, principalmente da igreja católica, que inclusive lá na confissão, se vocês repararam bem, era um método terapêutico ali.
a pessoa se ajoelhar, confessar, declarar seus pecados, ou seja, suas neuroses, se livrarem daquela neurose, né? Se curarem daquela neurose e saírem tranquilas por aí, né? Acontece aqui na psicanálise justamente o contrário, se a gente for analisar, né? Você senta num divã, né? Então, assim, dentro do método terapêutico da confissão, embasada dentro do catolicismo, se você se ajoelha, né? Você está diante de uma autoridade. E aí você fica desconfortável de propósito, né? Já no divã, você fica de costas para o terapeuta, né, para o psicanalista, e diante daquele conforto todo, você tenta trazer os seus problemas, enquanto aquela pessoa que está lá, ela não vai te dar uma penitência como se faz na confissão. Pelo contrário, ela vai te dar um incentivo, uma problematização para você ficar saindo de lá cada vez mais neurótico, né? Cada vez mais pior da cabeça, né? Às vezes, né? Eu não estou dizendo que o método da psicanálise é inútil, não. Muitas coisas são aproveitáveis, mas o que a gente vê na prática, para quem quer encaixar a psicanálise, essa abordagem da pessoa e o psicólogo, né? Dentro da pessoa, né? Dentro do paciente, a gente vê que a pessoa, ela, de alguma forma, ela não sai, né, bem da cabeça ali. Ela sai pior. Então, por isso que é interessante, né, abrir esse leque para quem leciona na área como eu, né? Eu, como terapeuta, leciono na área e tem que abarcar várias abordagens. Eu não posso ficar preso em uma, né? Eu tenho que ver qual meu paciente mais precisa, né? Então, aqui, né? Uma das coisas muito interessantes que eu achei no livro, né? Isso tudo que eu tô falando está embasado no livro, tá? Tanto da história da psicologia, né? Como o conteúdo de determinismo e o humanismo, né? Isso que a gente acabou de falar, tá aqui no capítulo dentro do livro do Viktor Frankl, né? Tem aqui, ó, olha que interessante, né? O pluralismo das ciências e a unidade do homem, né? Então a gente vai ver aqui a diversos tipos de ciências, né, que o próprio homem ele apalpa, tá? Dentro do conhecimento, dentro da psicologia, e como isso de alguma forma beneficia o tratamento, né, da pessoa que está, né, com problemas, com questões, tá? Eu achei coisas muito interessantes nesse livro, por exemplo, 10 teses sobre a pessoa, né? Página 109. Olha que bacana isso aqui. É bom mostrar um pouquinho algumas coisas que estão no livro, que eu sei que vocês gostam, né? De ver o que tem dentro do livro para ver se vocês compram, né? Então, assim, ele vai pegar 10 teses, né? E vai embasar dessas teses, né? Debulhando parte a parte, né? O Viktor Frankl, do que é o indivíduo, né? Então, ele vai, né? Olha só essa frase aqui, acho que é bom trazer aqui para vocês. Olha, sempre que nos referimos à pessoa, inconscientemente nós associamos a outro conceito, que se sobrepõe ao de pessoa, o conceito de indivíduo, né? De fato, esta é a primeira tese que estabelecemos aqui. A pessoa é o indivíduo. E aí ele vai debulhando, vai mastigando o assunto para você, né? Ela vai falando que ela é indivisível, né? Que a pessoa é indivisível, que ela não se permite dividir, porque necessariamente ela é uma unidade. E aí ele vai dando exemplos aqui, ó. Mesmo na esquizofrenia, chamada loucura dissociativa, é capaz de operar uma divisão de pessoa. Então a pessoa tem, né, quase como se fosse uma extensão dela mesma. Ó, os assuntos, para quem gosta de psicologia, é muito gostoso, né, ler, né? Então ele vai fazendo sempre assim, uma análise simbólica, né, típico da logoterapia, e depois traz para a pessoa qual que é o sentido do ser humano, né? Onde é que está esse sentido. Aqui são 10 teses, né? A primeira foi essa, né? Aí a segunda, a pessoa não é somente um individuum, mas também é insumibile, né? Sumabile é um termo em latim aqui, tá? É um termo em latim. Então ela é como se fosse inagregável, bom? Aí ele vai assim, vai embasando, ó. Terceiro, cada pessoa é individual é uma novidade absoluta. Quarta, a pessoa é espiritual, né? Quinto, cadê? No quarto, pegou aqui bastante, né? Quinto, a pessoa é existencial. Sexto, a pessoa é egóica, né? Sétimo, a pessoa não é somente a unidade e totalidade, mas também fomenta a unidade, né? E a totalidade. Enfim, é muito bacana vocês adquirirem esse livro, viu? Agora, o único ponto negativo, se perguntar assim, Cláudio, esse livro é mil maravilhas?
99% sim. Sabe uma coisa que eu não gostei? É que existe um outro livro como esse, né? Ele tem uma capa azul e o título é A Falta de Sentido. Vocês podem pesquisar aí. Também está na mesma editora, Auster, né? É da fornecedora Sedet. A única parte que eu não gostei muito, né? Vale a pena ressaltar, até para ver se eles consertam, a editora conserta isso lá na frente, é que eles repetiram alguns capítulos da conferência que tá lá nesse livro da Falta de Sentido, né? Com a capinha azul, igualzinho a esse aqui, só que com a capinha, né? Esse aqui, esse quadrado desse laranja é azul e com um título diferente, né? Então, assim, essa parte que eu não gostei, porque às vezes se repete alguns capítulos e quem já comprou o livro e já leu vai ficar assim, cara, esse aqui de novo, vou pular, né? É muito chatinho isso acontecer. No mais, tá aqui, vontade de sentido, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê seu like, né? Se gostar mais ainda, compartilhe e comente aí o que achou. Fique com Deus, grande abraço.